Em comemoração aos 130 anos de amizade entre o Brasil e o Japão, a Fundação Japão está realizando a exposição Antípodas, tão distantes, tão próximos, aqui no Sesc Vila Mariana. A exposição tá bem legal e vai até o dia 25 de janeiro, então bora lá conhecer comigo. E agora eu estou na experiência Torne-se um Herói. A gente grava aqui no Chroma Key e eles editam na hora, assim, é instantâneo. Então vamos lá ver comigo. E aqui na exposição tem uma espécie de passaporte onde você carimba com cada atração que você já foi. Então vamos ver quantas eu consigo hoje. Primeiro, ó. Vamos lá. Essa atração é do artista japonês Yoichi Ochiai e representa uma sala de chá. Olha aqui todos os utensílios e olha as imagens na parede. Aqui, ó, representa a janela da sala de chá. E na verdade aqui é uma sala de chá psicodélica moderna, né? E agora estou aqui com 3 obras da artista japonesa Minami Arai. E olha que interessante, ó. Essa arte é feita com arames. Os ideogramas são feitos com arames. Olha que legal isso aqui. Então eu vou deixar vocês com a explicação da própria artista. はじめまして、新井みなみと申します。私は日本の近代文学というものをテーマにして、でその文学者の直筆原稿を、針金を使って時間軸で表現をするという作品を作っています。でその時間軸がどういったものかというと、書き順通りに立体にしているものなんですけれども、最初に書かれた文字が奥で、次に書かれた文字が手前というように横から見ると書き順が分かる立体にするという作品を作っています。Então, a artista é a Minami Arai e ela trabalha com essas obras que o ponto interessante, o aspecto temporal da escrita desses manuscritos originais. E ela reproduz com arame cada uma das letras na ordem correta que os traços foram escritos. Então, por isso que tem esse aspecto temporal do manuscrito. Essa parte da exposição é muito interessante, ó. As pessoas colocam um estetoscópio e aqui, nesse aparelho, ele reproduz o coração da pessoa. Olha que legal, ó. A pessoa tá lá na tela, com o estetoscópio no coração, e esse aparelho, ele reproduz os batimentos do coração, a vibração. É muito legal isso. E para encerrar o meu passeio aqui na exposição Antípodas, eu deixo vocês com a obra do artista japonês Yoichi Ochiai.